Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 17 de maio de 2025. Vamos trazer hoje aqui um assunto bastante importante nos dias atuais, embora já trabalhamos isso muitas vezes, mas ainda precisamos compreender mais um pouquinho sobre o karma. O karma negativo, obviamente, porque tudo que é oportunidade, tudo que acontece, tudo que vem através do dia a dia, está relacionado às vivências, às experiências e às vidas passadas e também desta vida, da parte desde que o dia que nascemos até hoje. É a volta do passado para que se possa fazer diferente. O karma positivo são as experiências positivas, o aprendizado que nos ajuda a andar para frente, a evolução, ao progresso, a ascensão. Quando se fala em karma, sempre se pensa na parte negativa, o karma negativo. Por isso é um tabu ainda para muitas pessoas, porque falar em karma é quase que trazer uma palavra de conformismo. Precisa se conformar. Ah, é o karma, então não tem jeito. Este é o meu karma e tenho que pagar e não tenho o que fazer. Essas experiências das vidas passadas, elas foram feitas para aprendizado, para nos preparar para os dias vindouros, o futuro. E obviamente não acertamos todas as vezes que tentamos alguma coisa. Quando acertamos e aprendemos, temos o karma positivo que nos move adiante. Quando falhamos, fica uma pendência. E essa pendência precisa ser recuperada, atualizada, ajustada. Quantas vezes eu fiz essa comparação? Que nós estamos numa estrada, longa estrada, e às vezes nós erramos o caminho. É preciso voltar no ponto aonde foi pego a estrada errada e corrigir o trajeto, o percurso. O karma que nós conhecemos, ele é mais ou menos isso, um desvio em algum ponto da nossa caminhada. Mas, ao contrário de uma estrada, nós não podemos voltar lá naquela encruzilhada e tomar o caminho certo. Mas nós podemos usar o presente momento para corrigir. É como se houvesse um passe de mágica e nos levasse novamente para aquela encruzilhada e nos colocasse no caminho correto. O karma, ele nada mais é do que a lei do retorno. Mas a lei do retorno não é aquela lei do dente por dente, olho por olho, como se pensava. Ah, fez o mal, vai pagar com o mal. Sim, muitas vezes as pessoas são tão malévolas, fazem tantas atrocidades que um dia ela vai precisar passar por aquilo. Mas é uma experiência que a alma coloca para si quando ela está num plano mais elevado, obviamente, no além-túmulo. E ela entende que passando por aquela situação, ela encurta o caminho da recuperação. Então ela escolhe para si a dor, o sofrimento. Mas nós precisamos compreender que o karma, ele não é assim tão duro como parece. Óbvio que tem as pessoas que se comprazem no mal. Nós conhecemos, sabemos, em todos os lugares existem. Mas tem essas coisinhas que são de segunda categoria. São pequenos delitos que nós cometemos e na maioria das vezes nem é com a intenção realmente de provocar dor e sofrimento. É apenas para satisfazer o ego, a vaidade, o orgulho.
satisfazer desejos, entender que praticando aquela ação nós elevamos e seremos mais vistos, bem vistos, mais importantes. Elas causam, sim, obviamente, desconforto e sofrimento, dificuldade para outras pessoas, mas não é aquilo que realmente causa uma dor horrível, como sabemos que tem pessoas que são torturadas, que são massacradas. Quando alguém decide criar um confronto, uma guerra, uma revolução, enfim, onde muitas pessoas são sacrificadas, existem graus diferentes de maldades. Nos casos mais elevados, certamente aquela alma que praticou essas maldades terá um dia que ressarcir tudo isso, passar pelo buraco da agulha para poder resgatar o mal praticado. Isso pode reverter em sofrimento e dor para muitas encarnações, em casos até possíveis daquela alma ser levada para o sol central e ser dissolvida por não ter mais recuperação. É um pedaço daquela consciência de uma alma maior, de uma super-alma, da mônada, que se perdeu e não se aproveita mais. É melhor reciclar. Existem todas as possibilidades, mas hoje vamos falar aqui de nós, os mortais comuns, como se diz, as pessoas que têm suas dificuldades, suas mazelas, suas dores, enfim, o dia a dia que todos nós temos. Muitas vezes temos uma dificuldade em algum ponto e achamos que é um karma. Ah, esse é meu karma. Na verdade, o karma nada mais é que uma oportunidade. É a lei do retorno. Algo que não foi bem resolvido nesta vida que já passou, o tempo que nós já vivemos aqui, o passado desta atual encarnação. Ou então, que é o que é mais comum, algo que nós não resolvemos bem numa vida passada. E a lei do retorno nos proporciona a oportunidade. Com o presente momento, fazer diferente. Mas é preciso sentir aquela energia, sentir aquela dificuldade para poder corrigir. Não há como corrigir algo que você não sabe o que é e não sente. Todas as experiências que nós vivemos, desde a primeira vez que encarnamos nesse planeta, para experienciar as polaridades da nossa consciência criadora. Nós criamos algo positivo e algo que não foi positivo. Fomos bons, fomos maus, mas também, mesmo não sendo mal, erramos em algumas experiências, não conseguimos o resultado almejado. E agora nós podemos ter a oportunidade na vida atual, passar novamente por aquela experiência e fazer diferente. Harmonizar. Então nós vemos, por exemplo, alguém que diz: ah, eu tenho um karma com meu pai, com a minha mãe. Tenho um karma com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, com meu vizinho. Tenho um karma lá no meu trabalho. Será? Será que é karma? Ou será que é uma oportunidade de compreender aquela dificuldade e resolver de uma vez por todas, porque ela está pendente lá nas raízes das vidas passadas, da nossa consciência. É o nosso subconsciente enviando uma mensagem para a consciência, dizendo: ó, tem um ponto aqui que ainda falta harmonização, equilíbrio. Então, se você
tem uma dificuldade com alguma pessoa, um familiar, um relacionamento muito difícil, o problema não está no outro. O outro precisa mudar. Ele não muda e eu sofro. Se fosse assim, nós não resolveríamos as nossas pendências jamais, porque dependemos dos outros. É preciso compreender que, havendo um ponto de desequilíbrio nos relacionamentos, seja lá o relacionamento que for, é a oportunidade que nós temos de corrigir uma mesma situação não ajustada lá numa vida passada. Então o problema não está no outro, está em nós. Se não estivesse em mim essa dificuldade, essa lacuna, eu não precisaria enfrentar essa situação. Não surgiria essa situação, porque não tinha nada para consertar. Lembrando que o universo não perde tempo, e nem nós como almas perdemos tempo. Precisamos avançar na escada da evolução. Como não podemos voltar ao passado, porque é uma situação que já ocorreu, geralmente em outras vidas, nós temos a oportunidade de ter uma situação no momento que ressurge como a lei do retorno, trazendo a oportunidade de fazer diferente. As pessoas acham isso, mas é muito difícil, porque como é que eu vou mudar e o outro não muda, daí vai haver sempre o desconforto, o confronto, a discórdia, aquela animosidade. Lembrando aqui mais uma vez que frequência é frequência. Frequência atrai frequência. Frequência por afinidade, é como a senha no Wi-Fi. Você tem a senha, você digita e você acessa. Você tem um celular de uma operadora tal, você está configurado para acessar o sinal daquela operadora. É uma frequência. Se você não tem o sinal, você não tem a frequência. Se você não tem a frequência, não tem o sinal. É preciso ajustar. Então, frequência de uma situação mal resolvida numa vida passada vai atrair alguém na tua vida que tenha outro lado da moeda, para que você ajuste o teu lado. Você não deve querer mudar o outro lado da moeda, apenas faça o polimento daquele lado que te pertence. A mudança está dentro de você, não está jamais nos outros. Nós não temos obrigação e nem a responsabilidade de corrigir quem quer que seja. Temos algumas responsabilidades muito limitadas com algumas pessoas, por exemplo, os pais com seus filhos pequenos, as pessoas com as outras pessoas que convivem juntos, onde há alguém que é incapaz, que não pode por si só seguir a sua vida naturalmente, normalmente, é preciso de ajuda. Então nós temos sim algumas responsabilidades. Mas fora disso, nós temos apenas o compromisso com nós mesmos. A caminhada da evolução de cada alma é individual. Ela vai seguindo e vai encontrando o caminho, as oportunidades, as encruzilhadas, e vai ter que tomar as decisões a cada ponto, qual é o rumo que vai seguir. Ela não tem que ser guiada por quem quer que seja. Obviamente que nós temos a guiança das nossas equipes espirituais que nos amparam, mas eles não interferem também. Eles nos orientam para que possamos tomar as melhores decisões, para que possamos escolher os melhores caminhos, mas a decisão sempre é nossa. E assim é com os outros.
Qual é o direito que eu tenho de mudar alguém? Obviamente, quando alguém me pede alguma ajuda, alguma orientação, algum esclarecimento, fazemos então a caridade. Mas esta caridade, ela precisa ser limitada ao livre-arbítrio do outro. Nós temos muitas vezes dentro de nós um resgate a fazer que nós podemos identificar como karma, que é a culpa. A culpa nos traz uma sequência de fatos durante a vida atual, aonde parece para aquela pessoa culpada que ela sempre é uma desastrada. A minha vida é um desastre porque tudo dá errado. Eu não acerto uma situação. Então aquela pessoa sofre, porque a culpa é uma autopunição. Ah, esse é meu karma. Eu não consigo fazer nada certo. Tudo na minha vida dá errado. Na verdade, está tudo dando certo. Tão certo que cada dia traz uma oportunidade dela olhar para si e dizer, sim, mas essa situação é uma pendência, é uma energia que eu ainda não ajustei. O que isso está me ensinando? Vamos olhar com carinho tudo isso e resolver essa situação. Por que eu me sinto culpado? Será que eu tive a intenção? Eu projetei, eu programei aquela ação para fazer mal para alguém, para falhar naquela ocasião? Se você não projetou, se você não planejou, se você não intencionou aquela ação desastrosa, por que você vai se culpar? Na verdade, é uma culpa que você traz, quiçá de tantas vidas passadas, e ainda não entendeu que nós estamos numa escola aprendendo. E acertar e errar faz parte do aprendizado. Salvo as situações que nós planejamos o mal para alguém, nós não temos a obrigação de acertar sempre. Quando não acertamos a primeira receita, fazemos a segunda. Fazemos a terceira, a quarta, até acertar a receita. Uma vez acertada a receita, nós fazemos então depois sem a receita. Porque está na consciência. A fórmula está pronta, decorada. Dá para fazer o próximo bolo sem pensar, porque está na consciência, está agregado ao nosso conhecimento. Então a culpa nos traz uma série infinita de possibilidades onde sempre vamos sentir culpa. Porque sem sentir não vamos trabalhar. Nem sabemos que temos a pendência. Assim é com o medo. O medo é de algo que nós já passamos e foi uma dificuldade tremenda. Custou muito caro o resultado daquilo que fizemos e aí temos medo de errar novamente, medo de passar novamente pelo resgate, medo de uma doença, de uma tragédia, de uma situação qualquer. São memórias. Então, se nós vamos olhar bem atentamente, o karma nada mais é que uma memória transpessoal. São raízes mal desenvolvidas que põem em risco o equilíbrio desta árvore. Qualquer vento balança e corre o risco de cair. Uma sensação de desequilíbrio. Então vamos olhar
para essas raízes, entender o porquê que tem certas situações na vida atual que nós precisamos corrigir. Não adianta lamentar, não adianta se colocar na condição de vitimista. Aliás, o vitimismo é uma desgraça. O vitimista é um candidato sério a perder a encarnação. E olha que para uma alma perder uma encarnação é uma tragédia, porque desencarnar é muito simples. Mas um projeto reencarnatório, além de uma longa preparação, a alma passa por uma situação difícil. Ela precisa se concentrar toda aquela energia, o seu corpo astral, que tem o tamanho mais ou menos do corpo físico, tem que se compactar ao ponto de caber numa célula para começar a formação de um novo corpo. Bom vai ser na quinta dimensão em diante, quando nós não precisamos mais reencarnar, vamos apenas materializar ou desmaterializar as coisas, inclusive os corpos. Mas agora ainda estamos nesse tempo de reencarnação. Perder uma reencarnação por causa do vitimismo é trágico. Por que você se sente vítima? Porque você sempre espera que os outros resolvam o teu problema. O problema nunca está com você. E na verdade é o contrário. Todos os problemas estão contigo, tanto que você está sentindo. E se você está sentindo, é você que tem que trabalhar. Ah, porque os outros são felizes, porque os outros têm, porque eu não tenho, porque eu sou um infeliz. Será? Como é que você sabe o que se passa na consciência dos outros? Porque nós somos uma consciência. Não somos apenas um corpo físico. O corpo físico é a parte material, visível aos olhos. Mas o que se passa dentro daquelas consciências? Tem pessoas que parecem que são famosas, que têm uma vida que todo mundo gostaria de ter. Mas será que essas pessoas têm realmente a essência dentro delas, que é a alegria, a felicidade, o prazer de viver, a tranquilidade? Será que quando elas deitam, encosta a cabeça no travesseiro, será que elas estão realmente felizes? Será que elas têm um sono tranquilo? O sono dos justos? Nós não sabemos. E não precisamos saber. Nós só precisamos saber de nós. Como eu estou avançando nesta encarnação atual? O meu sentir, como eu estou me sentindo? O que está faltando? Aonde estão os pontos ainda de ajustes? Nós podemos corrigir o passado no presente momento através dessas situações que nos traz a lei do retorno. A lei do retorno não é um castigo. A lei do retorno é a oportunidade de você corrigir algo que ainda falta. A lei do retorno é a borracha que apaga a escrita do lápis. Você errou a palavra, pode apagar, fazer ela bonitinha, senão vai ficar tudo rasurada, toda manchada, toda riscada. Daqui a pouco nem você entende mais o que escreveu ali, porque passou por tantas repetições em cima dos mesmos riscos. Então nós precisamos corrigir, e a lei do retorno nos traz a oportunidade. Tudo que nós precisamos corrigir vai vir pela lei do retorno. Nem tudo é karma. Karma é quando você tem uma situação irreversível. Você não vai poder mudar. Veio porque você precisava aceitar aquilo a qualquer custo. Você não tem como fugir. Mas 90 e tantos % de todas as situações desconfortáveis que nós enfrentamos no dia a dia não são karmas, são oportunidades de fazer diferente. Compreender, aceitar e soltar. É a maioria deles. Nem precisa tanto esforço, apenas compreender.
Se eu estou com um problema, um familiar, muitas pessoas me dizem, eu não aguento mais a minha vida porque tenho que cuidar dos meus pais já em idade avançada, ninguém me ajuda, os irmãos não me ajudam, e eu estou sozinho ou sozinha nessa tarefa. Não é karma. É uma oportunidade. Por que não é karma? Porque se você quiser, você diz assim, você vira, eu não quero mais saber, vou fugir. E você foge. Larga lá para uma entidade assistencial, ou avisa os irmãos que você não está mais ali, que não ficou mais, que sumiu e que alguém vai ter que resolver. Então não é karma. Karma é quando você não tem alternativa. É claro que você pode dizer, sim, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, você não faz porque você não tem essa consciência tão maldosa. Mas se você tivesse, você faria. Então você tem a possibilidade. Mas então por que você está ali cuidando dos seus pais no sacrifício? Porque em alguma vida passada, você precisou fazer isso e tinha condições de fazer e fugiu. Então a lei do retorno traz outra oportunidade. Agora você pode fazer. Tem a escolha. Se você não quer, não faz. Corrigir algo do passado. É óbvio que tem um pouco de trabalho e sacrifício. Se você construiu lá uma casa e numa parte lá ficou um problema, vai colocar em risco a edificação, você vai ter que desmanchar e fazer de novo. Naquele ponto. Então a nossa vida é assim. Você falhou em algum ponto numa vida passada, você vai agora ter a oportunidade de fazer diferente. Compreender, aceitar e soltar. Este é o caminho. Não é dizer assim, eu vou me conformar, então, numa vida passada, eu abandonei e agora eu tenho que ficar até o fim. Não, você não tem que ficar até o fim. Você vai dizer para você mesmo, eu perdi uma oportunidade numa vida de fazer isso. Agora, apesar do desconforto, eu vou fazer. Vou fazer por amor, por caridade. Afinal, são meus pais. É uma tarefa. Lembre-se que há pouco tempo eu coloquei um vídeo aqui dizendo, você não tem problemas, você tem tarefas. É uma tarefa. Cumpra a tarefa. Quantas tarefas nós fizemos todos os dias? Arrumar a cama, lavar roupa, passar roupa, limpar a casa, lavar a louça, fazer comida, tomar banho, fazer a barba, cortar as unhas, cortar o cabelo. Tem tanta tarefa. O karma, aqui dito karma e que não é karma, é a lei do retorno, a oportunidade, é uma tarefa. Vamos entender sempre que existem pessoas realmente maldosas que fazem por intenção. Quantas pessoas fazem maldades ali, sabem que estão prejudicando um monte de gente e ao mesmo tempo continuam fazendo. Eles vão ter lá adiante um karma. Sim, um karma irrevogável, que não tem alternativa. Vai passar pela dor. Porque aí é o extremo. Mas nós não precisamos ir aos extremos. Nós temos uma conduta. Tanto é que se não fosse assim, você não estaria ouvindo esta conversa, este áudio. Você estaria lá, sei lá onde. Se você está aqui é porque você tem já uma consciência mais elevada e se permite os ajustes. Então falta pouco. São pequenos reparos. Você não está no mau caminho, você está no caminho da evolução. E a lei do retorno te traz as ferramentas e as oportunidades. Faça. Agora chegou o tempo. Chegou a oportunidade. O karma também pode ser uma lembrança, uma memória, um registro de alma. Neste caso, nem seria um karma, seria um trauma. Muitas vezes nós já pagamos, resgatamos, ajustamos nossas ações mal sucedidas em outras vidas e foi muito doloroso.
Então nós temos essas lembranças, essas memórias de dor. São traumas. Precisamos ajustar da mesma forma, tomando consciência de que aquilo é uma memória, um registro, e precisamos só dizer para nós mesmos: está bem, eu já passei por isso, eu já fiz isso, foi duro, mas eu já passei, já venci. Uma etapa vencida fica para trás. Viver o hoje como sendo hoje, não ficar agarrado a memórias, porque isso não é preciso, é uma perda de tempo. Temos tantas coisas boas para lembrar. Vamos lembrar das coisas boas que nos dão ânimo, porque a memória de uma dor sempre nos traz um pouco de frequência negativa, um pouco de dor. Quando nós temos uma lembrança também de algo que nós não fizemos ainda, e aqui nós vamos voltar àquilo que já dissemos aqui, quando fugimos de uma responsabilidade, quando negligenciamos uma responsabilidade, quando não fizemos a coisa certa lá atrás, numa vida passada. Então a memória transpessoal da alma nos traz uma situação na vida prática atual. E nós temos então a oportunidade, através dessa lei do retorno, de fazer diferente. Se veio uma situação, talvez nem é um resgate, nem é uma obrigação, mas sim olhar para a situação e dizer para si mesmo: então essa situação eu já experienciei numa vida passada, mas não ajustei, deixei. Era um trabalho que eu tinha que fazer, uma tarefa, e eu larguei de lado e deixei, e passou a vida e eu não fiz. Agora eu tenho a chance de fazer. Eu fugi da responsabilidade na época oportuna, mas agora o destino me traz, mais uma vez, na minha frente, a mesma situação. Os vícios são exemplos clássicos disso. Nós passamos numa vida viciados em alguma coisa. Vício é uma energia. Não importa se é viciado no cigarro, na bebida, na droga, no jogo, no sexo, ou qualquer coisa. Vício é uma energia. Eu posso ter sido viciado em jogo numa vida passada e nessa ser viciado em bebida. Não tem problema. O vício é uma energia forte. Uma vontade irresistível de satisfazer o desejo sem pensar nas consequências. Numa vida eu desencarnei viciado, nesta vai aparecer a tendência. O que são tendências? Obviamente que está no plano de alma e é escolhido a dedo até o espermatozoide da fecundação que traga a genética da tendência do vício. Obviamente, já foi falado isso outras vezes. Mas é uma tendência porque é uma oportunidade, é a lei do retorno. Podemos dizer que é o karma? Sim, a lei do retorno é o karma. Traz a oportunidade. Agora eu tenho a tendência para cair na tentação de satisfazer um vício, um desejo, uma vontade irresistível. Mas eu preciso ser forte para vencer. Porque tudo é tarefa. Precisamos vencer cada uma. Como degraus de uma escada, precisamos galgar um a um para chegar ao topo. E nós estamos aqui fazendo essa caminhada. Estamos muito próximos do topo da escada. Temos alguns degraus ainda. O vício é uma raiz que não está bem enraizada. Precisamos corrigir, dar um tratamento. Se aquela raiz está podre, vamos tirar ela dali e deixamos criar raízes novas, saudáveis. O resgate daquilo que não deu certo.
a oportunidade, a lei do retorno. O karma é um alinhamento com uma experiência do passado. Você tem o alinhamento de tudo que você fez até aqui, desde a primeira vez que você encarnou neste planeta escola. A alma que está em você é a mesma da primeira encarnação até agora. Só mudou o personagem, as ações, as experiências. E você hoje tem um alinhamento com tudo que você já viveu. Por isso, no teu subconsciente está a caixa preta da tua história, o teu livro. Você só escreve essa página nesta encarnação, mas as outras centenas de páginas, ou até mais de 1000 páginas, já foram escritas. Lembrando que estamos na última página, neste planeta de provas e expiações. Vamos fazer o epílogo agora. Vamos elaborar o fechamento. O alinhamento que nós temos com todas as outras vidas passadas, nós estamos sentindo de vez em quando, dentro do nosso subconsciente, aquilo que é importante vem para a consciência para ser trabalhado. Então, nós estamos fazendo um resumo, uma limpeza, um realinhamento de tudo aquilo que já vivemos, que já experienciamos, para que possamos fechar com chave de ouro esta caminhada no mundo de provas e expiações. Karma pode ser simplesmente a resistência que nós colocamos em realinhar a nossa história. Por que colocamos resistência? Porque nós somos humanos, suscetíveis a tudo o que é emoção, inclusive a teimosia. Por que vamos teimar? Não, eu não quero isso. Isso eu não quero porque isso não me agrada, não é bom. Mas não é a questão do querer. É a necessidade de atender a oportunidade que nos é apresentada. E a cura do karma é tornar consciente algo que está no subconsciente. Tudo aquilo que nós passamos, vivemos, e que não foi bem organizado, bem ajustado, bem alinhado, nós temos a oportunidade agora. Vamos tomar consciência disso e, ao invés de nos sentir vítimas, culpados, medrosos, vamos apenas dizer: sim, eu cheguei até aqui do meu jeito, mas eu cheguei, eu estou aqui. Olha, falta poucos degraus para o topo da escada. Que maravilha! Olhar para trás e ver cada situação e fazer aquela famosa frase do Ho'oponopono: eu aceito, eu te amo, eu sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu sou grato. Ho'oponopono, Ho'oponopono, Ho'oponopono. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. Para cada situação. Ho'oponopono, Ho'oponopono, Ho'oponopono. Você transmuta. Você faz uma corrigenda, você faz um ajuste energético, um realinhamento energético necessário. Mas fazer isso com gratidão. Quando você faz o Ho'oponopono, você realmente faz um ato de graças e louvor. Você pode dizer simplesmente para você, então: eu me aceito, eu me amo, eu sou grato. Ah, como muda! Como muda a energia. Primeiro aceite as situações. Então eu aceito, eu te amo, eu sou grato. Depois faça para você: eu me aceito, eu me amo, eu sou grato. Porque se eu estou aqui, foi graças aos esforços que eu coloquei em cada
momento do passado para chegar até aqui. Foi a minha caminhada, foi o meu esforço. Aos trancos e barrancos, às vezes, mas chegamos. E se eu estou aqui, eu estou próximo da ascensão. Então, gratidão à minha consciência, a tudo aquilo que eu fiz, ao aprendizado. Eu aceito, eu me amo, eu sou grato. Ho'oponopono. Olha, nós temos ferramentas não somente para corrigir a trajetória, mas para curar todas as feridas. E um tempo é chegado. Vamos aproveitar, porque agora tudo se define. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.